Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Esse texto ele diz o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Cozeram folha de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher por entre, me ajuda, as árvores da onde? Do jardim. Versículo 9, o último. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Senhor Deus e Pai, toma minha vida nas tuas mãos, e que possamos ser bem cirúrgicos, Senhor, com uma palavra que possa abençoar não só os teus filhos, mas também a mim mesmo. Usa-nos conforme a tua vontade, usa-nos conforme o desejo imenso do teu coração em falar conosco, que os nossos corações possam estar abertos para ouvir a tua voz. Fala conosco, toma-me mais uma vez, no nome do Senhor Jesus, e se você crê, diga amém e amém. A gente vai meio que pregar sem respeitar a cronologia dos versículos. Esse versículo 9, ele nos chama muita atenção, ele nos chama muita atenção. Porque no versículo 9 há uma pergunta do meu Deus. Há uma pergunta, você pode dizer, do meu Deus. Um Senhor que eu entendo que conhece todas as coisas. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Ainda a palavra não me saiu a boca, e o Senhor já a conhece. Eu não falei, Deus já sabe que eu vou falar. Um Deus que vela em fazer cumprir a sua palavra, soberano. Um Deus que muito nos admira. Um Deus que, expressado através de Cristo, depois da ressurreição, que atravessa paredes, que transpõe, que some, que aparece. Um Deus poderoso é o nosso Deus. E certa feita ele vira para Adão e diz: onde estás? Ao homem, melhor dizendo, que é Adão, mais à frente. E vira e diz o seguinte: onde estás? E essa pergunta, ela me arremete a um monte de pensamentos. Dentre esses pensamentos, de um Deus que na sua pergunta pode ser que expresse algum tipo de fragilidade na sua divindade. Porque a sua pergunta nos faz imaginar que ele não sabia onde o homem estava. Ele pergunta, e eu volto a dizer, dentro da pergunta, uma pequena introdução, me faz imaginar como se ele não soubesse onde o homem estava. Na verdade, essa pergunta expressada por Deus, dentre as considerações que a pergunta faz, o enfoque dela, duas palavras, por favor, não me atrapalhe, dá um blackout aí rapidinho. Dentre as palavras que ele expressa, ele pergunta: onde estás? Não é uma questão territorial, não é uma questão se o homem está dentro ou fora do jardim. Ele pergunta: onde estás? Porque dentro da sua pergunta ele não quer saber, na verdade, onde o homem está.
Não, pastor, não. Ele quer saber para onde o homem foi depois que pecou. Para onde você foi depois que você pecou? Não é uma questão, volto a dizer, de um território. Não é uma questão de um lugar propriamente dito. Mas aqui trata-se de uma pergunta: para onde você se permitiu ir depois que você pecou? O que houve com você? E aqui a gente começa a perceber um pai que não grita com desequilíbrio. Um pai que não usa do desequilíbrio para perguntar para o seu filho onde você está, ou onde você estava. Ele vira e diz: onde estás? Com equilíbrio, porque ele é pai, sabedor de todas as coisas. Ele não precisa alterar a sua voz para falar com seu filho, ainda em meio ao pecado. Ele pergunta: onde estás? Porque esse filho, devido ao pecado, se afastou. Esse filho, devido ao pecado, acabou saindo. Então essa pergunta era de um Deus que queria saber aonde o indivíduo estava. Ele não queria saber simplesmente a sua localização, pois a sua localização ele sabia. Mas ele queria tentar entender para onde o indivíduo foi depois que pecou. O que houve com ele? Nós às vezes não entendemos essa questão de pecado, é muito pouco ministrada nas igrejas. Mas nós fomos instituídos da glória. Somos pecadores, ainda que não vivamos o pecado. Ele pergunta: onde estás? Porque ele percebe que esse filho agora perde algumas coisas. Dentre as coisas que o filho perde, é a visão pura. Porque nós vamos observar que no versículo de número 7, os olhos se abriram. Abriram-se então os olhos de ambos, e eles percebem que estão nus. Agora eles se olham e se veem. E se tem uma coisa que Deus tentou fazer conosco, foi manter a ingenuidade dos nossos olhares. Porque nus eles já estavam, mas não se percebiam nus. Se tem uma coisa bonita no Evangelho, é logo que você se converte, o Senhor, Ele vai mantendo essa ingenuidade. Ele vai mantendo em nós esse olhar puro. Ele vai mantendo em nós esse olhar que não enxerga maldades. Esse olhar para com a vida dos nossos irmãos, uns para com os outros. Esse olhar agregador, esse olhar que nos junta, que não nos separa. E a gente compreende tudo isso no decorrer da nossa caminhada. Só que a primeira coisa que o pecado faz é abrir os olhos deles. E agora eles se veem nus. Eles olham para eles e se percebem que estavam nus. Eles veem o que não viam. Porque o pecado, se tem uma coisa que ele faz, é expor a nossa nudez. Ele não tem pena de nós. E aí, para entender tudo isso, eu preciso equacionar tudo isso nos ajustes da vida. Sabe quando aquela TV, a imagem não está tão boa, e você tem que ir lá e mudar e acertar, colocar mais brilho? Você precisa agora maquiar.
Porque quem te conhece ou quem está ao teu redor te conhecia como alguém que estava no jardim. Eles vão precisar te ver agora de uma maneira diferente. E para que eles não percebam tantas mudanças assim, eu preciso de maquiagem. Eu preciso viver agora entendendo o que são os ambientes teatrais da vida, as máscaras que nós precisamos usar. Porque quem me olha precisa me ver santo, mas eu pequei. Quem me olha precisa me ver bem, mas eu pequei. Eu estou vivendo dentro desse pecado que me consome e me expõe. Eu pequei. Esses dias eu tenho falado sobre viver de fato uma vida verdadeira com o Pai. É quando você entende que eles precisam agora confeccionar algumas coisas devido ao pecado. Agora eles precisam fazer com que algumas coisas elas aconteçam. Olha para o pastor. Olha o que o fruto proibido faz conosco. Olha o que o fruto proibido faz com cada um de nós. Olha quando você não entende que não pode tocar naquilo que é santo. Olha quando você não entende que uma vez que você colocou a mão no arado, a palavra é clara, você não pode mais olhar para trás. Onde estás? Onde estás, filho? O Senhor hoje está chamando a tua atenção e perguntando: onde estás? Eu sei onde tu estás, mas por favor, se manifeste essa noite. Se manifeste essa noite. Eles precisam pegar folhas de figueiras e precisam costurar isso. Eles precisam se cobrir. Lembre-se, as folhas de figueira só cobriam as partes íntimas, o restante continuava exposto. O Senhor hoje pergunta para nós: o que você fez com o revestimento que eu te dei? Eu te revestia por dentro e por fora. O que você fez com esse revestimento? Por que agora você quer cobrir a tua nudez com folhas de figueiras? Por que agora você quer arrumar um jeitinho, uma maneira? Não entendes tu que a maior cobrança virá de mim e não virá com o seu exterior, virá dentro de você, na sua própria consciência? Não compreendes tu que eu sou Deus e de mim ninguém se esconde? Para onde quer que você vá, eu estou. O que quer que você faça, eu sei. O Senhor hoje está nos chamando, está dizendo: onde estás? E às vezes, irmãos, estamos nos bancos das igrejas da vida, escondidos. Nos assentamos nos bancos das igrejas da vida, achamos que estamos passando desapercebido. Algumas palavras, eu te peço perdão, vão sair com um pouco de dificuldade devido ao meu estado, mas eu creio que você vai entender o que Deus está dizendo a você. E nós não entendemos isso. Estamos nos bancos da vida achando que estamos passando batido. Estamos nos altares da vida achando que isso aqui é natural, quando na verdade isso aqui é santo. Estar aqui em cima exige de nós uma santidade.
Sede, pois, santo, como eu sou santo. Cadê você? Onde estás? Nós fazemos parte de uma geração, irmãos, que tem mais prazer em se esconder do que uma geração que se apresenta diante do Pai. Deixa eu responder aqui a pergunta que o pai faz: onde estás? Ele esperava que esse homem pudesse se apresentar e pudesse dizer: eu estou aqui, Senhor, ainda com falhas, ainda cheio de pecados, ainda comendo o que eu não deveria de ter comido. Olha o que o doce do fruto fez conosco. Existem coisas que para o homem aparentam ser boas, mas no final é morte. Onde estás? Onde estás? Eles precisam costurar umas às outras. O objetivo é cobrir uma nudez externa. Não compreendes tu o que deu ao apóstolo Paulo, que o meu espírito deu a ele? Quando ele diz: ainda que o meu homem exterior se corrompa, todavia o meu homem interior se renova dia após dia. Não compreendes que a maior essência é aquela que eu te dei, está aí dentro de você, e devido a esse pecado, alguém te roubou essa essência, alguém te tomou essa essência. Onde estás? Onde estás? A folha cobre a carne, mas não cobre a consciência. E aí eu preciso me apresentar nesse ambiente, volto a dizer, teatral da vida. Quem me conhece me vê como alguém ungido. O pai que me olha do alto está me perguntando onde eu estou. Quem te conhece te vê como alguém separado, separada, mas o pai que está no alto está dizendo: onde estás? Onde estás? Por que você perdeu o revestimento que eu te dei, diz o Senhor? Deixa eu repetir, porque eu sinto Deus aqui, irmãos. Por que tu perdeu o revestimento que eu te dei, diz o Senhor? Acaso o que eu te dei pode ser roubado por homens? Acaso quando eu te chamei, tu não entendeu ou não entendestes que não foi o homem, fui eu que te chamei? Não compreendes tu que eu sou o Senhor da tua vida? Contempla agora o ambiente que você anda. Onde estás, filho amado? Onde estás, filha amada? O que houve com você? Por que tu não dobrou o teu joelho quando te foi apresentado o pecado? Por que tu não falou comigo? Os meus ouvidos estarão sempre inclinados para você. A minha boca não está tapada ao ponto de eu não poder falar com você. Onde estás? Onde estás? Repita comigo: folhas. Como as folhas. Eles costuram folhas de figueira. Eles costuram folhas para se cobrir. Olha para o pastor. Quando essa folha é arrancada da figueira, dentro de pouco tempo ela vai murchar.
e vai secar. Não compreendes? Quando no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do versículo 3, Jesus mostra a sua importância. Começamos a nos cobrir com coisas. O texto diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Repita comigo: folhas. Elas são arrancadas e agora vão ter que ser confeccionadas de tempo em tempo devido ao nosso pecado. Daqui a um pequeno período elas vão secar e eu vou precisar arrancar outras folhas. De repente olha para o pastor: você não está entendendo? Você vai entender agora. O Senhor, e nós não vamos ler, ele é bastante explícito. A gente pode voltar para outro texto. Ele é bastante explícito quando ele nos compara como árvores. Por que agora você quer se cobrir com folhas quando você foi chamada para ser como árvore, plantada junto à corrente das águas? Não entendes tu que agora você costura folhas? Nós estamos costurando folhas que vão secar, que vão murchar. Aceitamos esse legado na nossa vida. Só que o Senhor te chamou como árvore, não como folhas. Abra mão de tudo isso. Abra mão dessas folhagens que só têm vida quando estão apegadas à árvore. Que quando são arrancadas da árvore, ela perde o seu vigor, perde a sua força, perde a sua cor. E isso é que é importante para nós. Mas eles decidem se cobrir com folhas que vão precisar ser substituídas daqui a um período. E eu volto a fazer a pergunta para ti: cadê o revestimento que o Pai te deu? Cadê o revestimento que Ele te confiou? Quantas vezes nas nossas vidas nós vivemos em prol dos apertos que a vida me proporciona? Como assim, pastor? Eu tenho que tomar uns apertões para entrar na posição que Deus quer. E eu vivo em prol de tudo isso, desses apertos, dessas coisas. Mas o versículo 8, esse versículo esconde algumas coisas maravilhosas. No versículo de número 8, o texto diz: quando ouviram a voz de Deus, do Senhor Deus. Pastor, o que significa isso? Significa te dizer que o pecado não impossibilitou a eles de ouvir a voz do Pai. Olha para o pastor. O ambiente do pecado não impossibilitou eles de ouvir a voz do Pai. Eu falei pela manhã que trevas não tem prazer nas trevas. Não, pastor, não. Trevas não tem prazer com trevas. Por quê, pastor? Simples. Porque quando uma pessoa está em trevas ou nas trevas, ela reconhece
o vazio que há dentro dela. Ela reconhece que falta-lhe algo. Ela reconhece que dentro dela as expectativas que ela gerou são frustradas. Trevas não tem prazer nas trevas. Quem tem prazer nas trevas é a luz. Como assim, pastor? Porque quando tu é luz, quando eu sou luz, eu vou às trevas e dissipo elas. Essa vida que você tem vivido, que você está achando que é normal, é comum, Deus hoje está dizendo: não é o que eu tenho para você. Te chamei para ser um dissipador. E hoje é você que está envolvido com esse pecado que te consome, que cada dia que passa te consome mais, te envolve mais. Você cada dia está mais envolvido com tudo isso. E se tem uma coisa linda, é o Senhor mostrando para o pecado: eu não vou perdê-la para você. Eu não vou perdê-lo para você. Hoje Deus está te dizendo: vou te arrancar. Ele não vai te perder para o pecado. Isso é lindo. O pecado não tira a sensibilidade deles reconhecerem que era Deus falando com eles. O pecado não arrancou deles isso, a sensibilidade. Olha para o pastor. Você sabe quando você está num ambiente que não é o teu ambiente. E você sabe quando é a voz do Espírito que te diz: aqui não é o seu lugar. Não é isso que eu tenho para a sua vida. Se há uma especialidade no nosso Deus, é de descer ao mais profundo do abismo, estender a mão para mim, para ti. Hoje o Espírito Santo está dizendo: estou eu estendendo as minhas mãos, ou a minha mão, para que você se agarre e saia desse lugar que você se enfiou. Olha o que o pecado fez contigo. Olha a forma que ele te envolveu. Olha a naturalidade da cauterização da mente que você vive. A primeira coisa que me chama a atenção nesse versículo 8, é que eles ouviram a voz do Senhor Deus. A segunda coisa é que o Senhor, nesse versículo, andava no jardim pela viração do dia. Repita comigo: viração do dia. O que significa isso, pastor? Significa dizer a você que antes que o dia terminasse, o Senhor estava lá e se manifestando e falando com os seus. Deus te trouxe aqui para dizer a ti que antes que essa noite termine, o meu Espírito te conduziu a esse lugar. Está usando esse pastor aí para dizer para você que o que eu preciso fazer na sua vida é hoje, eu não vou deixar para amanhã. Antes da viração, o Senhor se manifesta. Porque se tem uma coisa que Deus é bom, é não permitir que o pecado ganhe mais um dia. Hoje ele vira para mim e para ti e diz: não há necessidade que esse pecado ganhe mais um dia na sua vida. Uma outra coisa que eu aprendo com esse versículo é que quando Deus chama por eles ou se apresenta, eles se escondem. Eles se escondem atrás ou entre as árvores do jardim. Como é bom colocar culpas
Como é bom arrumar desculpas. Como é bom colocar pessoas na minha frente para dizer: olha, se eu estou nesse estado que eu estou, é por causa do fulano, é por causa da Beltrana, é por causa dele ou dela. E eles tentam de alguma maneira se esconder. Eles se escondem porque se esconder é mais fácil. Uma geração que tem mais força para se esconder do que para se apresentar. E o pai pergunta: onde estás? Onde estás? Por que você não se apresenta? Por que você não compreende que não importa o seu estado? Onde estás? Por que você não coloca as suas debilidades diante do teu Deus? Onde estás? Deixa eu ser enfático em algo aqui, porque é importante. Cadê o revestimento que eu te dei? Olhando para ti agora, eu te vejo com folhas de figueiras. Cadê o revestimento que eu te dei? Onde estás? Cadê o meu filho? A pergunta do pai para você e para mim é: cadê os meus filhos? Ele tenta colocar culpa. Foi a mulher que tu me deste. O Senhor começa a se manifestar, porque transferir é muito fácil, assumir é difícil. É muito complicado. Mas ele continua insistindo, porque ele sabe que esse homem ainda está no jardim. Deixa eu abrir um adendo aqui. O inimigo tem feito o pleito da tua vida. Um dia Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converterdes, fortalece os teus irmãos. Você veio hoje aqui porque Deus está dizendo: eu estou dando um grande livramento para vidas nesse lugar, Alexandre. Você veio hoje aqui porque o Pai está dizendo: eu te chamei para ter uma conversa com você. Eu te chamei para que eu possa falar, você possa se assentar e eu possa te dizer o que eu penso a teu respeito. Eu te chamei porque quem te revestiu foi eu. E hoje, vendo você nesse estado deplorável, pelo fruto que foi comido, pelo doce que agora se tornou amargo, pelo vazio que tu diz que não tem, mas eu sei que tu tem, pela falta de ser quem você era e que hoje tu não é mais, pela pessoa que você foi e que hoje não é mais, pela referência que tu foi no passado e hoje não é mais. Mas eu quero te dizer que mesmo aqueles que convivem no ciclo ou no ambiente que você está, esses ainda estão olhando para ti, estão dizendo: se ele voltar para a posição, eu acompanho ele, eu acompanho ela. Deus está te chamando, está dizendo: onde estás? Está dizendo: eu sei que tu perdeu o revestimento, eu sei que o pecado te roubou esse revestimento, mas tu és meu filho, tu és minha filha. Tu perdeu a essência, mas tu és meu, tu és minha.
Você fez o que não devia, mas ainda assim eu insisto contigo. Eu te quero. Eu não abro mão de você. Você tem estado em lugares que não me agradam, mas você é meu. Há uma marca em você. Eu te fiz essa marca. Antigamente, ao 8º dia, o homem era levado para ser circuncidado. Ele recebia uma marca. Era tocado numa parte do seu corpo. Dali por diante, ele era um ser marcado. E Paulo briga muito essa questão da circuncisão, se deveria, se não deveria, aquela coisa toda. Até que Paulo descobre que o Senhor continua circuncidando, mas agora aqui dentro do coração. Por favor, aponta a mão aí, na altura do teu coração. Você possui uma marca aqui dentro. Não adianta o inferno pleitear a tua vida. Você possui uma marca. Você é um escolhido. Tem alguém do teu lado aí? Você pode estender aí a tua mão e dizer, olha nos olhos e diz: você é um escolhido do Pai. Ele já percebeu que você perdeu o seu revestimento. Ele já percebeu que você não é mais a mesma pessoa. Mas ele está olhando do alto e está dizendo: folhas de figueira não, meus filhos não. Hoje ele te chamou para dizer que essas folhas que você costurou, ele tem algo novo para você. Ele tem vestes novas para a tua vida. Você costurou, você fez. Aí no versículo de número 21, para a gente ganhar tempo, a gente olha o amor desse Deus. Diz o texto: fez o Senhor Deus. Me ajuda, fez o Senhor Deus. E os... Olha para o pastor. O senhor vai lá, pega um animal, mata ele, tira a sua vida, arranca a sua pele, começa a modelar, prepara com o formato do teu corpo. Você vai ver dois que levam isso ao pé da letra. Um é Elias e o outro é João Batista. Se vestia de pele de animais. É como se o Senhor dissesse: até que o Cristo se manifeste, eu envolverei vocês. Hoje Deus tem para nós vestes novas. Hoje Deus tem para nós revestimento novo. Hoje o próprio Deus é quem vai preparar essas vestimentas. É quem vai preparar, e é Ele mesmo quem vai te vestir. Você está entendendo? Diga amém. Não importa o teu pecado, não importa a grandiosidade da maneira que o pecado aconteceu na tua vida. O que acontece é que tem um Deus hoje dizendo: quero te revestir, sou eu que vou te vestir. Vou arrancar esse tecido que você costurou de folhas que hoje estão verdes, mas amanhã vão estar murcha, e vou te vestir da maneira que eu quero. Deus está falando hoje com pessoas aqui, dizendo: quero eu fazer uma nova aliança. Quero eu fazer uma nova aliança contigo. Ministério de louvor. Quero eu hoje fazer contigo uma nova aliança. Estende as suas mãos, Senhor. Deus tem vestes novas para nós hoje, para todos nós, para todos nós.
vestes novas para te entregar. Vestes novas. Vestes novas. Sabe o que ele está dizendo? Não importa o nível das trevas que o pecado te lançou. O que importa hoje é que eu, Senhor, tenho vestes novas para a tua vida. Não importa o tamanho do buraco que tu entrou. Não importa quão profundo seja ele. Mas Deus tem vestes novas para nós. Vestes novas. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero mais que o teu sorriso seja um sorriso de mentira. O teu casamento seja um casamento de mentira. A tua vida ministerial seja uma vida ministerial de mentiras. Eu estou dando aos meus servos vestes novas. Ela tem o formato do teu corpo. Só que o Senhor vira para nós e diz: onde estás? É tão simples. Às vezes achamos que o mais simples é nos escondemos atrás de árvores, de outras pessoas, que até nos feriram, nos magoaram, não sei. Mas elas, sabe o que Deus está dizendo? Elas são árvores como você. O Senhor está dizendo, do jeito que você para mim é uma árvore, ela é uma outra árvore. A árvore não se esconde atrás de árvores. Você é uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dará o seu fruto, cuja sua folhagem não murchará, e tudo quanto ele fizer dará certo. Deus está falando conosco, irmãos. Cadê o revestimento que eu te confiei? Cadê o talento que eu entreguei na tua mão? Eu te confiei esse talento. Não me venha com essa e dizer que, Senhor, enterrei, sabendo que tu és zeloso. Não me venha com essa, não me venha com essas palavras, porque eu não vou aceitá-las. Quando eu confiei os meus talentos e entreguei-os nas tuas mãos, eu sabia que você era capaz, ou seria capaz de multiplicá-los. Eu quero os talentos de volta. O que você fez com o meu revestimento? O que tu fez com a unção que eu confiei nas tuas mãos? O que tu fez com o azeite que eu derramei no alto da tua cabeça antes que os homens te levantassem para alguma coisa? O que tu fez com isso? Tu tens se deixado trocar? Não entendes tu que tu é um separado, tu é uma separada? Não compreendes tu que tu é um ungido, uma ungida minha? Não compreendes tu que aquilo que você demonstra, as pessoas que estão à sua volta, elas verão e muitas das vezes seguirão, e se não forem coisas boas que me desagradarem, elas seguirão aquilo que me desagrada? Não entendes tu
que não pode comigo travar uma força de braço? Não compreendes tu a tua limitação? Não entendes tu que o meu chamado é maior do que a vontade própria que há dentro do teu próprio ser? Não compreendes tu que eu te chamei para a soberana vocação em Cristo? Não compreendes tu o que diz Isaías lá no Salmo 61? Que eu te chamei, que fui eu que te ungi, fui eu que te preparei. Sou eu que estou dizendo para ti: não tenha medo. Não turbe o vosso coração, permanecei firme. Compreendas quem eu sou. Compreendas que a minha presença, ela irá adiante de vós. Tu não entendes isso? Quais as palavras que o meu servo vai precisar usar aqui na frente para que tu entendas que sou eu falando contigo e não é ele? Isaías 61. Quais palavras mais? Você vai achar que é um homem falando contigo? Você vai vir a mais um culto e vai sair daqui sem expressar para esse Deus uma atitude, dizer: Senhor, fala comigo, porque o teu servo ouve. Não compreendes tu que nessa caminhada, nessa jornada, coisas foram perdidas, e eu quero reatar a minha aliança com os meus hoje, Alexandre? Eu quero. O Senhor te chamou para pregar as boas novas aos quebrantados. O Senhor te chamou para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados. Mas acima de tudo isso, o Senhor te chamou para frutificar. Hoje o Espírito Santo está dizendo: eu estou falando com você. Olha para o pastor, com todos. Hoje o Espírito Santo está dizendo: eu vou apertar essa corda. Até então tu fez o que tu quis, tu agiu da maneira que tu quis. A partir de hoje, diz o Senhor, eu vou ajustar essa corda, para que tu entendas que não é a tua vontade, é a minha, que não é o teu querer, é o meu. E eu confiei em você. Um dia tu disse: Senhor, usa-me da forma que tu queres, faz o que tu queres com a minha vida. Se tiver que o teu vento soprar, como diz João capítulo 3 versículo 8, conduza-me, faz a tua vontade, realiza o teu querer. E quando Deus começa a agir, você para, você se desmotiva. O vento, diz esse texto, o vento sopra onde quer. Deus está falando hoje com ungidos aqui. Não importa o estado do pecado que você cometeu, Deus está falando com ungidos aqui nesse lugar. Deus está falando com pessoas. O texto diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Hoje Deus está dizendo: eu quero os meus, Alexandre. Diga a eles, fala com eles, que eu estou reivindicando. Diga a eles, para que não venha tecer força comigo, diz o Senhor. Não é por medo, mas por amor, que o Senhor quer voltar a te revestir. Sabe o que diz Ageu lá no capítulo 2, no versículo 9? É para você que já fez a obra. É para você que já fez a obra. Conheço tudo de obra de Deus. É para contigo que Deus está falando. Esse texto diz que a glória desta última casa será maior que a primeira. Peraí, pastor, o segundo templo foi infinitamente menor que o primeiro templo de Salomão, certo?
O segundo templo não tinha a beleza que tinha o templo de Salomão, certo? O segundo templo não tinha a grandeza que tinha o templo de Salomão, certo? Você tem razão. O templo de Salomão era o templo, era lindo, revestido de ouro, era lindo. Mas por que Deus vira e diz que a glória desta última casa será maior? Você sabe qual é a diferença, querido? Você sabe qual é a diferença, querida? Que o templo de Salomão, quem o construiu, ou todos que o construíram, eles ganharam. Davi deixou dinheiro. Salomão administrou bem o dinheiro na construção do templo. Você está entendendo? Diga amém. Foi tudo pago. O segundo templo na reedificação. Sabe por que a glória é maior? Porque agora contou com a mão de obra do povo. As pessoas deram o seu melhor. Você está entendendo? Sabe o que Deus está dizendo? A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Ainda que a expressividade da primeira casa fosse maior que a segunda. Deus está dizendo, porque eu conto contigo para fazer a minha obra. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não preciso de você. Toca nessa pessoa do teu lado e diz: Deus está mandando te dizer que não precisa de você, mas Ele conta com você. Você está entendendo? Diga amém. Repita comigo: meu Deus, com fé, o meu Deus podia. O meu Deus podia. Com mais fé, o meu Deus podia ter escolhido o meu vizinho da esquerda, o meu vizinho da direita, mas Ele resolveu escolher a mim para fazer a tua obra. É você o escolhido do Pai. Para de fugir e se apresente. Se apresente. Ele quer dar vestes novas. Vestes novas. Vestes novas. Vestes novas. Vestes novas. Desculpa a minha repetição, chega de mentira. Vidas que vêm para a igreja, chegam em casa, nem conversa. Mentira. Casamentos falidos, mentira. Famílias mentirosas. Só é família quando está no meio de outras pessoas. Suas postagens são mentirosas. Não sei para quem Deus está falando, mas eu sou instrumento de Deus, sou profeta e tenho que falar. Deus hoje está cobrando de nós. Está dizendo para alguns aqui: vai precisar mais o quê? Que eu envie um anjo na tua frente? Posso fazer isso essa madrugada, mas do jeito que o anjo pode se apresentar, ele também pode levar a tua vida. Precisa de mais o quê? Para que possamos nos apresentar diante desse Deus. Saímos de trás das árvores. E falamos para o nosso Deus: eis-me aqui. Você pode dizer: eis-me aqui, Deus. Diga: eis-me aqui, Senhor. Não se serve a dois senhores. Tu tens servido a tua carne. O Senhor está dizendo: chega.
Talvez você não entendeu, eu vou repetir. Ele está dizendo: chega. Até o dia de hoje você fez o que você quis. Eu te respeitei. Mas a partir de hoje Ele está dizendo: chega. Ele está dizendo: chega. Conselho pastoral: corra. Se apresente-se diante do Pai. Quero convidar você, a todos, que se sentirem à vontade para isso. Pessoas que compreenderam que estão recebendo do Pai vestes novas hoje. Vestes brancas como a neve. A se colocarem de pé no nome de Jesus. Senhor, eu quero te apresentar as vidas, Deus. Pessoas que estão sendo tão sinceras contigo, Deus. Tão sinceras. Pessoas que estão dizendo: Senhor, foi aqui que eu caí. Senhor, eu não tenho feito a tua obra dando o meu melhor, Deus. Eu não tenho correspondido à convocação do teu exército. Mas eu quero hoje me colocar à tua inteira disposição. Fala com Deus. Mesmo você que não colocou a mão à altura do teu coração, diz para Ele: eu quero me colocar na tua inteira disposição, Senhor. Faz a tua vontade, Deus.